Seja bem-vindo a mais um vídeo do Foco Tributário. Nessa nossa jornada com um vídeo por dia ao longo de um ano. A gente tem compartilhado muito conteúdo e ainda tem muito conteúdo para compartilhar para você que lida com essa matéria no seu dia a dia. E hoje eu quero falar a respeito do ICMS diferencial de alíquota. É uma figura que já existia na nossa legislação, mas que incidia apenas em uma determinada hipótese. Quando, por exemplo, uma empresa em São Paulo ela vendia produtos para um contribuinte do imposto situado no estado da Bahia. A alíquota praticada na operação por essa empresa vendedora era a alíquota interestadual de 7%. A empresa que recebia esse material na Bahia, se isso era utilizado para o seu consumo e não para revenda nem para processo de industrialização, essa empresa consumidora tinha que pagar o chamado ICMS diferencial de alíquota. E isso era recolhido em prol do estado da Bahia, considerando a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna do estado da Bahia. A emenda constitucional número 87 de 2015, ela criou uma nova hipótese de incidência do ICMS diferencial de alíquota. É na hipótese de uma empresa em São Paulo vender produtos para um consumidor final no estado da Bahia, por exemplo, e esse consumidor final não ser contribuinte do ICMS. Até então, esse não contribuinte, ele adquirindo produtos, aquela aquisição vinha onerada com a taxa de 7%, mas não havia recolhimento de qualquer diferencial, nem em prol do estado de São Paulo, nem em prol do estado da Bahia, já que o adquirente não era contribuinte no imposto. Com o crescimento do comércio eletrônico, principalmente, os estados perceberam que, de uma maneira geral, isso estava dando margem para algumas distorções e também prejuízos na arrecadação do imposto, principalmente pelos estados mais consumidores. Então, um determinado consumidor, ele ia em uma loja de eletrodomésticos, por exemplo, em Salvador, na Bahia, e ele adquiria um televisor. Aquela empresa, embora tivesse uma loja na Bahia, ela era uma filial de uma empresa sediada em São Paulo. E ao invés de ela realizar a emissão da nota fiscal como uma venda interna ocorrida dentro do estado da Bahia, ela usava o seu ponto de venda para realizar um pedido via internet para que a matriz em São Paulo fizesse a venda direta para o consumidor sediado na Bahia. Isso permitia com que o preço final praticado fosse menor, porque a alíquota da saída sobre esse produto era a alíquota interestadual, já que o adquirente era um não contribuinte do ICMS. Diante da realidade que mudou muito nos últimos anos, com o crescimento do comércio eletrônico e com a margem para esse tipo de prática que eu comentei agora há pouco, os estados pressionaram o Congresso, que aprovou em 2015 a emenda constitucional número 87, prevendo que, sendo o consumidor final não contribuinte do imposto, estando ele no estado da Bahia, a empresa vendedora, sendo de São Paulo, ela que teria que recolher o ICMS diferencial de alíquota. Ou seja, foi criada uma nova hipótese de ICMS diferencial de alíquota que até então não existia. Uma hipótese em que o próprio vendedor seria obrigado a recolher essa diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna. E recolher para quem? Inicialmente, o valor ia ser rateado entre o estado de origem e o estado destinatário. Com o passar dos anos, essa proporção ela foi diminuindo, se invertendo, até que a partir de 2019, o ICMS diferencial de alíquota, na hipótese do vendedor ser o contribuinte dessa diferença, ela passou a ser integralmente destinada ao estado onde está o consumidor final. E olha, em relação a esse tema, a gente tem uma outra polêmica muito interessante que diz respeito às vendas realizadas pelos optantes do Simples Nacional. Mas isso vai ser objeto de comentário em um outro vídeo, até porque esse conteúdo demanda uma série de outras considerações. É só você continuar acompanhando aqui diariamente nossas publicações e você vai me ouvir falar novamente a esse respeito, acrescentando esses detalhes que dizem respeito ao optante do regime simplificado. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, continue curtindo, compartilhando, comentando em cada vídeo e amanhã não deixe de me encontrar aqui novamente porque a gente traz mais conteúdo para você. Um forte abraço e até lá!